Olá, cá estou eu novamente para, conforme prometi, trazer-vos uma segunda mensagem muito breve, neste tempo em que comemoramos os 508 anos da Reforma Protestante. E é meu propósito, então, durante 7 dias, trazer-vos 7 pequeninas mensagens. A primeira, que dei ontem, falava sobre a sola Escritura. Significa isto que a Escritura é o que de mais importante nós temos. Significa que a Escritura é como a Constituição de um país. Ela tem as normas para nós regermos, orientarmos a nossa vida. Por isso a Bíblia é para os evangélicos, para os protestantes, a única regra de fé e prática a nível espiritual, a nível da vida cristã. Hoje, neste segundo dia, queria-vos falar naquilo que é designado em latim pela sola fide. Significa isto que a justificação do pecador é somente pela fé. O sistema católico romano ensinava e continua ainda a ensinar que a salvação vem pela fé, mais as obras, mais sacramentos, mais méritos acumulados, rezas, promessas, etc. No entanto, a salvação não se compra, nem tampouco se merece. E é impossível chantagear Deus ou meter uma cunha, como alguns costumam dizer, por meio de um suposto intermediário ou intermediária. Não é assim que acontece. E por isso a Reforma resgatou a doutrina bíblica de que o homem é justificado. Justificado significa que é tornado justo diante de Deus somente pela fé em Cristo. Isto é, na sua obra do Calvário, no Evangelho. Crer nisso, nós somos justificados, não é por méritos próprios. O homem diante de Deus é pecador, merecedor de condenação. O que é que Deus fez? Condenou o seu próprio Filho em nosso lugar. Então todos aqueles que creem em Cristo e no seu sacrifício, o que é que Deus faz? Coloca os nossos pecados sobre Cristo, sobre o Cordeiro que foi imolado, que foi morto, e que verteu o seu sangue na cruz e morreu em nosso favor, carregando com os nossos pecados. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e, portanto, ele tornou-se o justo Salvador. E o que é que acontece? O que é que Deus faz agora? Àqueles que creem na obra de Cristo, ele pega na justiça de Cristo e imputa a nós. Não que nós a merecêssemos, não que nós sejamos justos por nós próprios, mas o que é que ele faz? Aqueles que creem, ele pega na justiça de Cristo e dá-la a nós. É como se pusesse na nossa conta. Imagine que você tinha uma dívida no banco e eu chegava lá e pagava a sua dívida. Colocava lá dinheiro para pagar a sua dívida. Foi isto que Deus fez connosco. Nós éramos devedores diante de Deus por causa do nosso pecado, merecedores de condenação eterna. E o que é que Deus fez? Pegou na obra meritória de Cristo e creditou em nosso favor. Por isso Cristo agora é o nosso advogado. Quando chegarmos diante do Pai, nós diremos: eu não tenho mérito nenhum, eu não mereço nada, mas o Cristo é que me resgatou, é que me salvou. Veja o que diz Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e 17. Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é precisamente isto que eu acabo de anunciar. É a obra redentora do Calvário, que envolve um sacrifício, o sacrifício do Cordeiro imolado, que verteu ali o seu sangue para resgatar todos aqueles que nele creem. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porquê é que Paulo não se envergonhava do Evangelho de Cristo? Porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê.
O Evangelho está aqui, está impresso nas Bíblias e está à venda nas livrarias. Qualquer um pode ter acesso a estas palavras. Mas eu quero lhe dizer que se você não colocar fé nestas palavras, elas não vão produzir efeito nenhum na sua vida. Mas Paulo não se envergonhava do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, a salvação de Jesus não veio só para os judeus, mas veio para todo o mundo. Porque nele, no Evangelho de Cristo, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Aquela justiça que eu lhe falava há pouco, que nos é dada a nós, é dada através da fé. Portanto, se descobre a justiça de Deus no Evangelho de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Eu não me quero demorar muito mais, mas Paulo, noutro discurso, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, diz o seguinte: seja-vos, pois, notório, varões irmãos, que este Jesus, que Deus ressuscitou, é através dele, somente por ele, que se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo o que pela lei de Moisés, nós diríamos hoje, de tudo aquilo que pela religião não pudestes ser justificados, por Jesus é justificado todo aquele que crê. Por isso, hoje o tópico é sola fide, ou seja, a justificação, a salvação do pecador somente pela fé. E quero terminar, como fiz da primeira vez, deixando algumas perguntas para reflexão. E a primeira pergunta é: se a salvação depende das obras religiosas ou de méritos próprios, como alguém pode ter a certeza de que fez o suficiente? Segunda pergunta: tu confiarias a tua eternidade a um sistema religioso que jamais pode garantir-te a paz com Deus? E por último, realmente confias unicamente em Cristo como teu único e suficiente Salvador? Tem-lo como Senhor da tua vida? Obedeces à sua palavra? Crês nele de todo o teu coração? Ou pertences àqueles que acreditas que não tenho nada a perder e por isso acendo uma vela a Deus e outra ao diabo? Pois é. Que estas perguntas sirvam para refletires e tomares uma decisão, porque se não te decidires, a decisão já está tomada. Pensa nisto.